Fala, minhas queridas, tudo bom? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Quais são os sintomas que mostram que você está na menopausa e como observar pelo seu exame de sangue que você está no período de menopausa ou está se encaminhando para ele? Nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso, ok? Então, se você não me segue no Instagram, me segue lá, é @trguilhermestefano lá. Eu tiro dúvidas de vocês, eu abro caixinha de pergunta, eu converso sobre menopausa, emagrecimento, tireoide. E se você está no movimento comigo, M100K, ó, muita gente colocou MCK no último vídeo, é M100K, são 100 mil mulheres. A gente vai alcançar o número de 100 mil mulheres falando sobre menopausa, sobre reposição hormonal, sobre saúde feminina, porque a gente sabe que muito médico não fala isso para vocês. Muito médico não fala isso para vocês. Quais são os sintomas clássicos da menopausa, minhas queridas? Um dos mais frequentes que a gente escuta falando, que a gente tem maior conhecimento, são das ondas de calor, que é o fogacho, né? Que são os calorões. São as ondas de calor que acontecem na menopausa devido à queda do estrogênio. Isso é o conhecido como sintoma vasomotor, né? O sintoma vasomotor, como o calorão, o fogacho que acontece, pode acontecer tanto de noite quanto durante o dia, né? E não é um calor igual. Eu estava com uma paciente agora aqui que falou assim, mas eu fui no médico, a gente é do Rio de Janeiro, né? Eu moro no Rio de Janeiro. E eu atendo minhas pacientes aqui no Rio de Janeiro, presencialmente, mas online também, né? Online do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Mais uma paciente que veio aqui hoje no consultório, ela falou assim, eu falei para o médico, ele era médico do plano de saúde, eu falei para o médico que eu tinha calor e ele falou assim, não, é normal, você tem que aprender a lidar com isso na menopausa. O Rio de Janeiro é quente mesmo, você está sentindo calor porque o Rio de Janeiro é quente. Gente, olha só, vê se isso é normal. Vê se isso é normal o médico falar isso. Não é normal, né? Então, esse calorão, assim como a sudorese noturna, né? Que é a sudorese noturna? É você, de madrugada, perceber que está suando muito. Tem mulher que troca de 2 a 3 vezes o lençol, porque ela está suando tanto que o lençol fica encharcado, tá? Então, sudorese noturna, calorão, cada lugar do seu corpo vai ter um sintoma. Cérebro, qual é o sintoma? O famoso brain fog, que é quando você tenta lembrar das coisas, você está com uma névoa mental, você não consegue lembrar muitas coisas. Nas articulações, dores articulares, você tem nas articulações enrijecimento das articulações, você tem dores nas articulações, no cérebro também, voltando aqui, você tem uma chance maior de adquirir depressão e ansiedade. Claro, se você não fizer a reposição hormonal, tá? Já tem estudos mostrando isso. Além disso, você tem o período que antecede a menopausa, né? Que antecede a menopausa é um período chamado de perimenopausa. Você só pode ser diagnosticada na menopausa quando você está 12 meses sem menstruar. Quando você está 12 meses sem menstruar, aí sim você pode falar que você está na menopausa. Agora, se você não está 12 meses sem menstruar, você ainda não está na menopausa. E aí, antes desses 12 meses, né, antes desses 12 meses sem menstruar, você tem um período de perimenopausa. Esse período de perimenopausa, você tem o que muita gente não sabe, inclusive muitos médicos nem sabem disso, e eu aprendi com uma médica dos Estados Unidos chamada Jerilyn Pryor. Jerilyn Pryor é uma médica da Columbia University que estuda só sobre hormônios femininos, que ela evidenciou que no começo desse período, né, de climatério, na perimenopausa, que é o período que antecede os 12 meses sem menstruar, né, os 12 meses em amenorreia, que são 12 meses sem menstruar, que aí sim você é diagnosticada, mas antes desse período tem o período de perimenopausa. E esse período é um dos mais complexos que tem, porque você tem surtos de estrogênio, você tem picos de estrogênio. E quais são os sintomas que você tem com esse pico de estrogênio? Você tem sensibilidade nos seios, você tem menstruações irregulares, você tem os próprios calorões, porque você tem estrogênio variando muito. Então, você pode ter o calorão na perimenopausa, mas você tem todos os sintomas do surto de estrogênio,
que é enxaqueca, sensibilidade nas mamas, menstruações irregulares, cólicas menstruais muito fortes. Isso é o período de perimenopausa, que antecede a menopausa. Aí sim, quando você está 12 meses sem menstruar, você entra na menopausa, que aí você não tem menstruação, tá? Você não tem menstruação, e aí você tem todos os sintomas da menopausa, ok? Que é o calorão, né? Você tem enrijecimento, memória nas articulações, memória fraca. Todos esses sintomas são sintomas da menopausa, tá? Antes disso, você tem os sintomas da perimenopausa. Lembrando, gente, não deixa de se inscrever aqui no canal, tá? É muito importante que você seja inscrito aqui para receber os próximos conteúdos, tá? E muita gente me pergunta sobre consulta, sobre atendimento. Aqui eu deixo na descrição um link e eu quero criar um grupo no WhatsApp. Eu quero saber se vocês aí do nosso movimento M100K, que é um movimento onde a gente vai atingir mais de 100 mil mulheres, é um movimento onde eu quero trazer muitas mulheres para entender sobre reposição hormonal, porque eu acho inadmissível isso dos médicos falarem que é normal, que você tem que conviver com isso, e barará, 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 sendo que tem tratamento. Se você tem indicações de repor hormônios, reponha com o médico, tá? Ah, mas eu não tenho dinheiro para repor com um médico famoso. Gente, é a saúde de vocês que está em jogo, tá? É a saúde de vocês que está em jogo. Então, eu estou pensando em criar um grupo no WhatsApp, onde eu vou estar lá dando dicas para vocês da menopausa, dicas alimentares, de exercício físico. O que vocês acham? Eu vou colocar o M100K aqui no primeiro comentário, e aí me falem o que vocês acham do nosso grupo do WhatsApp. Tá? Eu estou pensando nisso e aí eu quero saber de vocês. Vocês acham legal um grupo assim para a gente melhorar esse movimento, para a gente aumentar esse movimento e trazer mais mulheres cada vez mais a esse grupo? O que vocês acham? Inclusive, eu estava querendo pegar embaixadoras desse movimento M100K, né? Embaixadoras mulheres que vão ser líderes de grupos no WhatsApp, para a gente trazer pessoas conhecidas, sua conhecida, sua vizinha, sua mãe, sua avó, sua tia, enfim, sua amiga, que está na menopausa, que está entrando na menopausa, que quer cuidar da tireoide, quer cuidar do emagrecimento. Esse movimento de 100 mil mulheres é algo que é o meu propósito, levar essa palavra para essas mulheres, mostrar que dá para ter saúde nesse período depois dos 40 anos. É esse meu propósito, tá bom? Pessoal, até o próximo vídeo. Estamos juntos e até